Olá pessoal, eu sou Marcos Mendanha, está começando mais um Reflexões do Mendanha. E hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre nexo de causalidade entre doença e trabalho. Para alguns algo muito simples. Conversando outro dia com um representante de um determinado sindicato, ele me disse o seguinte, falou, olha, é muito simples estabelecer nexo de causalidade entre doença e trabalho. Só avaliar o trabalhador, ver se ele tem a doença, avaliar o trabalho, ver se esse trabalho causou essa doença e pronto, é muito simples. Mas nem sempre é tão simples assim. Para falar um pouco mais do tema, eu gostaria de explorar as 4 gerações do nexo. A primeira vem da década de 70, quando nós tivemos um aumento expressivo do número de acidentes de trabalho. Acidentes típicos mesmo, aqueles que ocorrem dentro da própria empresa. Avaliar a sequela de um acidente e ver se ela tem relação com o trabalho é muito fácil, uma vez que, se o acidente ocorreu dentro do trabalho, não há que se discutir, o nexo é incontestável. Na década de 80 veio a segunda geração, a geração das perdas auditivas induzidas por ruído. Houve um incremento muito grande no número desse tipo de acometimento. E aí o nexo começa a ficar um pouco mais difícil, uma vez que o trabalhador pode sim ter níveis de pressão sonora elevados onde trabalha, mas esses níveis podem ser altos também em outros locais, como por exemplo a igreja que ele frequenta, o estúdio que ele toca junto com a banda que tem, e assim nós poderíamos falar de vários locais onde o nível de ruído é muito alto, onde o nível de ruído é elevado. E aí você tem dificuldade de estabelecer o nexo, porque o ruído pode vir tanto do trabalho quanto de questões extralaborais. Começou a ficar mais complicado ainda. Foi quando nós nos defrontamos com o aumento das doenças do grupo das Lerdortes. O Brasil passou por um momento de digitalização do trabalho muito grande e houve uma verdadeira epidemia de doenças como tendinite, síndrome do túnel do carpo. O problema é que essas doenças também são causadas por fatores extralaborais. Por exemplo, a síndrome do túnel do carpo, a literatura descreve uma relação muito grande da síndrome do túnel do carpo e gestante. Ou seja, você tem fatores hormonais que podem causar isso. Você tem doenças, como por exemplo, doenças da tireoide, que podem também causar essa doença. Então, a hora de fazer o nexo entre doença e trabalho começa a ficar mais difícil, com uma ressalva comparado com a perda auditiva induzida por ruído. A perda auditiva induzida por ruído, você ainda tem alguns exames complementares que mostram a perda auditiva. Podemos citar aqui, por exemplo, o audiograma ou audiometria. A síndrome do túnel do carpo não. O diagnóstico é fundamentalmente clínico, em que pese os resultados de alguns exames complementares. De 2000 para frente veio a 4ª geração. Apenas relembrando, a primeira geração, década de 70, acidente de trabalho típico, nexo fácil. Segunda geração, década de 80, perda auditiva induzida por ruído, nexo um pouco mais difícil. Terceira geração, Lerdort, década de 90, nexo ainda mais dificultado. E depois do ano 2000, nós tivemos aí um aumento do número dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Esses de nexo muito complicado. Quero pegar, por exemplo, a depressão, principal doença relacionada ao trabalho, quando psíquica, é a depressão. E o nexo entre depressão e trabalho é muito difícil de fazer. A depressão ela tem ela é multicausal, várias coisas podem causar a depressão. E depende muito da individualidade. Não é todo trabalhador que está sujeito a pressões no trabalho, a estresse no trabalho, que vai aparecer com uma depressão. Isso tem a ver com fatores genéticos, existem neurotransmissores envolvidos, existe uma corrente que advoga que fatores inflamatórios podem estar relacionados na gênese da depressão, ou seja, fazer a relação sem nenhuma dúvida entre depressão e trabalho, e aí eu posso estender entre transtornos mentais e trabalho,
é algo muito complexo que exige muita experiência do perito e também sempre vai ter algo de subjetivo na hora de fazer essa análise. Bom, e o Reflexões de hoje vai ficando por aqui, mas eu não vou terminar sem deixá-los pensar, refletir como é o objeto do nosso quadro. Primeira geração, década de 70, acidente de trabalho. Segunda geração, década de 80, perda auditiva induzida por ruído. Terceira geração, década de 90, grupo das doenças chamadas Lerdorts. Quarta geração, transtornos mentais relacionados ao trabalho. E fica a pergunta, qual será a quinta geração dos nexos de causalidade? Tomara que não tenhamos esse problema no futuro e que fiquemos por aqui. Acho que já está bom demais. É isso aí. Até o próximo Reflexões do Mendanha.